Acho que o ponto em que uma pessoa decide largar tudo não chega com um barulho, um estouro. Para mim e para Heloísa, pelo menos, foi o contrário. Foi o peso de um silêncio que foi crescendo entre nós por anos, dentro de um apartamento que mal podíamos pagar, numa cidade que não parava de fazer barulho. A gente se olhava no fim do dia e não tinha mais nada para dizer. Era só o cansaço. Um cansaço fundo, nos ossos, de trabalhar em turnos que não batiam, de criar nossa filha, a Sofia, num lugar onde a gentileza era um item de luxo. A ideia de ir embora veio de um conhecido do meu antigo trabalho. Ele falou de um vilarejo, um lugar perdido numa serra a umas boas horas da capital. Disse que a terra era barata e que a comunidade vivia quase que por conta própria. Na hora pareceu loucura, mas a semente ficou ali, crescendo na nossa exaustão. Queríamos que a Sofia soubesse o que é pisar na terra, que aprendesse o nome de um passarinho. Para ser sincero, acho que a gente queria isso para nós também. Um recomeço sem plateia. O caminho para chegar lá já era um aviso. Depois de sair da rodovia principal, a gente pega uma estradinha de asfalto remendado que serpenteia morro acima. Em certo ponto, sem placa nenhuma, tem uma entrada de terra batida. É ali. O carro balançava, o mato arranhando a pintura nas laterais, e a cada curva, a mata parecia mais fechada, mais antiga. A Heloísa estava com os olhos brilhando, ansiosa. Eu só conseguia pensar se o motor ia aguentar. Quando a floresta finalmente se abre, você vê o lugar. Umas poucas casas de madeira escura e telhados simples, espalhadas ao redor de um casarão antigo, de pintura branca e descascada, que parecia ser o centro de tudo. A névoa da tarde já começava a descer da encosta, abafando os sons. O cheiro era de mato molhado e fumaça de lenha. Era um silêncio que a gente não conhecia, um silêncio de verdade. E por um momento eu acreditei. Pensei, pronto, encontramos. A nossa cabana era uma das mais afastadas, pequena, com cheiro de madeira antiga e de guardado. Mas da janela da cozinha, a gente só via a mata. Sem vizinho, sem muro, sem poste. A paz que a gente sonhou estava ali, quase dava para tocar. E as pessoas, foi aí que a coisa começou a ficar estranha para mim. Foram de uma gentileza que me deixou com o pé atrás. No primeiro dia, uma senhora apareceu com uma broa de fubá ainda quente. No segundo, um vizinho veio se oferecer para ajudar a rachar a lenha que tinham deixado empilhada para nós. Todos sorriam, perguntavam, mas os olhares mediam a gente. Não sei explicar. Heloísa achou maravilhoso. Disse que era o calor humano que faltava nas nossas vidas. Eu só conseguia sentir que estávamos sendo medidos. O líder da comunidade, o tal que todos respeitavam, era o senhor Amaro. Um homem de uns 70 anos, talvez mais, magro, de pele curtida pelo sol e uma barba branca muito bem aparada. Ele andava devagar com uma bengala de madeira lisa e usava um chapéu de palha de aba curta, mesmo dentro de casa. Ele veio nos visitar no terceiro dia. Heloísa preparou um café na hora, toda animada. Sofia, que costuma ser tímida, ficou quieta no colo dele enquanto ele contava histórias sobre os bichos da mata. A voz dele era mansa, quase um sussurro, mas tinha um peso que obrigava a gente a prestar atenção. Ele não dava ordens, só fazia sugestões. Falava sobre como a vida ali funcionava na base do equilíbrio, da ajuda mútua, de escutar o que a terra pedia. Heloísa bebia cada palavra. Eu só conseguia notar como o olhar dele passava por cada canto da nossa casa, como se fizesse um inventário. Aqui a gente cuida um do outro e cuida do nosso chão, ele disse, me olhando diretamente pela primeira vez. O chão tem memória. Se a gente pisa com respeito, ele devolve com fartura. Foi depois disso que eu comecei a reparar nos detalhes de verdade. As crianças do vilarejo brincavam juntas, sim, mas sempre numa área certa, à vista de algum adulto. Não havia correria desordenada, gritos, parecia uma peça de teatro. Um dia, Sofia quis ir com uma amiguinha nova para a beira do riacho que passava um pouco dentro da mata. Elas já iam correr, quando a mãe da outra menina, uma mulher chamada Iris, as parou. Ela não levantou a voz, apenas se agachou na frente das duas e disse com um sorriso sereno: "Ainda não, minhas flores. Deixa o mato se acostumar com o cheiro de vocês primeiro."
A frase ficou martelando na minha cabeça. O que diabos isso queria dizer? Quando comentei com a Heloísa à noite, ela deu de ombros. Ah, amor, é só o jeito que eles falam, coisa de gente que viveu a vida toda aqui. Não precisa analisar tudo. Mas eu precisava. Porque não era só o jeito de falar. Era o jeito que eles se moviam juntos, o jeito que os almoços de domingo no casarão começavam com 1 minuto de silêncio de olhos fechados, para harmonizar o pensamento. Era um silêncio pesado, carregado. Eu sentia que não era o único ali fingindo. Eu estava sendo vigiado. E a pior parte era que minha esposa e minha filha estavam virando parte da vigilância. Comecei a caminhar sozinho, a me afastar do vilarejo nas horas vagas, usando a desculpa de que precisava de exercício. Na verdade, eu estava caçando, procurando por qualquer coisa que provasse que eu não estava ficando maluco. E eu achei. Primeiro foram os símbolos. Umas espirais estranhas, com 3 pontas saindo do centro, como se fossem raízes ou galhos. Estavam entalhados em árvores mais afastadas, perto do riacho, e pintados em algumas pedras grandes com uma tinta escura, meio avermelhada. Quando perguntei para um vizinho o que era, ele sorriu e disse que era a assinatura da terra. Uma assinatura. A confirmação de que algo estava terrivelmente errado veio numa terça-feira à noite. Eu tinha ido ajudar a consertar uma cerca no galpão comunitário e me atrasei. O sol já tinha sumido e o breu era completo, só com a luz da minha lanterna. Quando estava voltando, passei por trás da casa de uma das famílias, os Queiroz, e ouvi vozes baixas. Apaguei a lanterna por instinto e me escondi atrás de uma pilha de lenha. O filho deles, um rapaz de uns 16, 17 anos, estava ajoelhado na terra úmida. O pai estava em pé na frente dele e a mãe ao lado, de braços cruzados. Não havia raiva, não havia gritos. Isso foi o que mais me assustou. O Sr. Queiroz falava com uma calma de gelar. Você tem que esvaziar a cabeça, ele dizia, a voz firme e baixa. A teimosia faz barulho e a terra não gosta. Ela só escuta quem se humilha. Peça perdão pela sua vontade. O garoto murmurava alguma coisa, baixo demais para eu entender. Ele tremia, dava para ver seus ombros sacudindo. Mais alto, a mãe ordenou sem emoção. Ela precisa ouvir que você se arrepende. Fiquei ali, agachado no escuro, sentindo um gosto amargo na boca. Eu queria pular lá, gritar, fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia. Aquilo não era um castigo, era um ritual, uma quebra. Eles estavam quebrando o próprio filho, de propósito. Fui embora sem fazer barulho, sentindo as pernas pesadas. Cheguei em casa e a Heloísa estava lendo no sofá, com a Sofia já dormindo. Eu não consegui me segurar. Contei tudo, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Falei do garoto ajoelhado no escuro, das palavras do pai, da frieza da mãe. Eu esperava que ela ficasse horrorizada, que finalmente enxergasse. Mas ela apenas fechou o livro devagar e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era pena, pena de mim. Você não entende, não é? Ela disse, e a voz dela era quase a do Sr. Amaro. Você só consegue ver o que é estranho, não o propósito. E se eles estiverem certos? Aqui a Sofia não corre perigo. Aqui as pessoas se cuidam. Cuidam! Eu quase gritei. Heloísa, eles estavam humilhando o garoto. Eles estavam ensinando. Ela corrigiu agora com uma firmeza assustadora. Estavam garantindo o equilíbrio. Foi o Amaro que nos ensinou. Às vezes, para uma árvore crescer forte, a gente precisa podar os galhos teimosos. Naquela noite, eu tive certeza. Eu não estava lutando só contra um vilarejo esquisito. Eu estava lutando contra a mulher que eu amava para salvar a nossa filha. E eu estava perdendo. Depois daquela noite, um silêncio enorme cresceu entre mim e a Heloísa. A gente mal se olhava. Eu passei a dormir no sofá, dando a desculpa de que estava roncando muito. Ela não contestou. A gente vivia na mesma casa, mas em mundos diferentes. O mundo dela era cheio de propósitos, de certezas sussurradas pelo Amaro. O meu era um poço de medo. A gota d'água, o momento em que eu soube que não havia mais volta, foi numa tarde de sábado. Heloísa chegou da horta comunitária com o rosto iluminado, uma expressão que eu não via nela há anos. Ela se sentou na minha frente, na varanda, e pegou minhas mãos.
O gesto foi tão inesperado que eu recuei por um instante. Tive uma conversa com o Sr. Amaro. Ela disse, a voz cheia de uma emoção que me revirou o estômago. Ele disse que a Sofia, ela tem uma energia especial, uma luz que a terra reconhece. Eu fiquei quieto, esperando. Na próxima lua cheia, haverá uma cerimônia especial, uma bênção. E ele me deu a honra. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. A honra de preparar nossa filha para receber essa bênção. Preparar. Aquela palavra pesou na hora. Eu sabia que não podia demonstrar nada. Forcei um sorriso. Fiz que sim com a cabeça. Disse que era ótimo. Mas naquele instante, a única coisa que passava pela minha cabeça era o rosto daquele garoto ajoelhado no escuro. O que significava preparar uma menina de 6 anos? No dia seguinte eu saí de novo. Mas dessa vez eu tinha um destino. Segui o rastro dos símbolos nas árvores, me embrenhando na mata de um jeito que nunca tinha feito. O ar foi ficando mais denso, mais frio. Havia um ponto em que os pássaros se calavam. Foi então que eu senti o cheiro. Um odor úmido, penetrante. Uma mistura de terra remexida e algo mais. Algo vagamente metálico como carne velha. E então eu vi o lugar. Não era uma clareira natural. Parecia que as árvores tinham sido forçadas a crescer para trás, abrindo um círculo quase perfeito. No centro, havia uma rocha grande e chata, escura e manchada, cercada por pedras menores, todas marcadas com aquela mesma espiral. O silêncio ali era diferente. Era um silêncio que pesava, que observava. Não precisei de mais nada. Eu tive certeza absoluta que aquele era o altar deles, o lugar da tal bênção. Voltei para casa antes de o sol se pôr. Heloísa cantava na cozinha enquanto preparava a janta. Sofia desenhava no chão da sala. Olhei para as duas e entendi que não podia mais contar com a minha esposa. O amor dela por aquele lugar, pela promessa de paz, era maior do que o medo. E esse amor ia custar a nossa filha. Naquela mesma noite comecei a planejar a nossa fuga. Apenas a minha e a da Sofia. A ideia doía como um osso quebrado, mas a imagem daquela rocha escura no meio da mata era tudo o que me movia. Planejei tudo para a noite da celebração mensal, uma semana antes da lua cheia. Era a única noite em que eu tinha certeza de que o vilarejo inteiro estaria trancado no casarão por horas, entoando seus cânticos estranhos. Passei os dias anteriores fingindo uma normalidade que me deixava doente. Enquanto Heloísa separava ervas para a tal preparação de Sofia, eu, em segredo, arrumava uma mochila, documentos, o pouco dinheiro que tínhamos, uma garrafa d'água e a capivara de pelúcia puída da minha filha, o bicho que ela não dormia sem. O resto, fotos, roupas, ferramentas, eu deixei para trás. Eram só coisas. Eu tinha estacionado a nossa caminhonete um pouco mais longe, numa curva da estrada de terra, escondida por umas samambaias altas. O tanque estava cheio. O motor, revisado por mim mesmo de madrugada. Escondido. Tudo pronto. Na hora combinada, esperei as luzes do vilarejo se apagarem uma a uma e a voz coletiva do canto começar a subir do casarão. Era um som grave, monótono, que parecia fazer o próprio ar vibrar. Fui até o quarto da Sofia. Ela dormia, o rosto sereno. Meu plano era pegá-la no colo, enrolada no cobertor, e simplesmente sair, desaparecer. Mas quando eu toquei a maçaneta da porta do quarto dela, a porta se abriu por dentro. Heloísa estava parada ali, no escuro. Por um segundo, eu travei. Acabou, eu pensei. Ela vai gritar. Mas ela não gritou. O rosto dela estava molhado de lágrimas silenciosas e os olhos arregalados de um pavor que eu nunca tinha visto em ninguém. Suas mãos tremiam, e em uma delas ela segurava um pequeno canivete de poda. Ela o largou no chão como se queimasse. Era um medo puro, sem espaço para mais nada. Ela segurava uma pequena lanterna, a luz abafada por um lenço. Eu sei o que você vai fazer, ela sussurrou a voz rachada. Me espera. Eu não perguntei o que a fez mudar de ideia. Eu não queria saber os detalhes do que o Amaro tinha pedido a ela. Bastava ver o estado dela para entender que era algo monstruoso. Alguma coisa na preparação da nossa filha tinha feito ela acordar para sempre.
Ela se moveu primeiro. Eu peguei a Sofia, que nem se mexeu, pesada e quente contra o meu peito. Cada passo no assoalho parecia fazer um barulho absurdo. O canto vindo do casarão parecia nos empurrar, um lembrete constante do tempo que não tínhamos. Corremos agachados pela escuridão do nosso próprio quintal. O frio da noite cortava, mas a adrenalina me mantinha aquecido. Chegamos na caminhonete. O clique da porta destravando pareceu um barulho enorme ali no silêncio. Entramos, coloquei a Sofia deitada no banco entre nós. Heloísa tremia tanto que mal conseguia fechar a própria porta. Virei a chave. O motor protestou, tossiu uma vez e pegou. E naquele instante, o canto no vilarejo parou. Silêncio total. Eles sabiam. Pisei no acelerador sem nem pensar. A caminhonete cantou pneu na terra e eu acelerei no escuro, só com a memória do caminho e a luz fraca da lua que entrava por entre as folhas. Atrás de nós, o silêncio que vinha do vilarejo era a coisa mais assustadora. Era um silêncio que julgava. A floresta parecia ter acordado. Não era só a minha imaginação, a minha paranoia. Heloísa também sentiu. Ela agarrou meu braço, os nós dos dedos brancos. O caminho que eu tinha memorizado parecia errado. As curvas mais fechadas, as árvores mais próximas. Galhos grossos se arrastavam no teto, o som arranhado e rítmico. Não era o mato roçando por acaso. Eram dedos longos e insistentes procurando uma fresta. Volta! Um sussurro veio do lado de fora da minha janela. Era a voz da Heloísa. Mas a Heloísa de verdade estava ao meu lado, o rosto banhado em lágrimas, segurando a nossa filha. Não escuta, ela disse, a voz embargada. Não olha para trás. Então, numa curva, um tronco enorme bloqueava a passagem. Um tronco que não estava ali naquela tarde. Eu sei que não estava. Frear era impossível. Virei o volante com tudo, jogando a caminhonete para o mato. O carro balançou violentamente, o som de metal se amassando e galhos quebrando. Não sei como, mas consegui voltar para a estradinha logo depois. Continuei acelerando. Era só o medo que me fazia continuar acelerando. Não sei dizer por quanto tempo dirigi daquele jeito, lutando contra o caminho que se desfazia na minha frente. Mas então, de repente, o sacolejar parou. Os pneus encontraram a lisura do asfalto. Saímos. A estrada estadual estava ali, vazia, cinzenta sob a luz da madrugada que começava a nascer. A floresta ficou para trás, um paredão escuro e silencioso no retrovisor. Não comemoramos, não dissemos uma palavra. Eu só continuei dirigindo para o mais longe que podia. Já se passaram 6 meses. Nós nos mudamos para uma casinha simples no perímetro de uma cidade pequena. Um lugar sem nada de especial. Um lugar normal. A gente não fala sobre o que aconteceu. É um acordo mudo. Tentamos viver como se aqueles meses tivessem sido um pesadelo que acabou quando acordamos. Mas nenhuma noite de sono apaga aquilo. Aquele silêncio antigo entre mim e Heloísa voltou. Mas agora é um silêncio diferente. Um silêncio cheio do que a gente viveu lá. Ontem eu estava olhando pela janela da cozinha, vendo a Sofia brincar no nosso quintal minúsculo, um pedaço de grama rala. Ela estava agachada, muito concentrada, e cantarolava uma melodia baixa e repetitiva, um dos cânticos do vilarejo. Senti um arrepio na hora. Saí para ver o que ela estava fazendo. Ela tinha juntado pequenos gravetos e pedrinhas, e com eles, na terra, ela desenhava formas. Eram espirais. Espirais com 3 pontas saindo do centro. Me agachei ao lado dela e perguntei com a voz mais calma que consegui encontrar. Filha, o que é isso que você está fazendo? Sofia me olhou com a inocência de seus 6 anos, um sorriso leve no rosto, e disse a coisa mais natural do mundo. A terra pediu. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu me chamo Jorge. Eu nem sei direito por onde começar a contar isso. Talvez pelo cheiro.
O cheiro de poeira quente, sabe? Aquele que sobe da terra quando o sol queima a terra. Fazia meses que a nossa vida tinha esse cheiro. A roça, que um dia foi o sustento do meu avô e do meu pai, tinha virado um descampado de chão rachado, duro como pedra. As plantas de milho que eu tentei salvar pareciam uns palitos secos espetados no pó. Dentro de casa, a coisa não era muito melhor. Um casebre simples de tijolo sem reboco, com umas telhas que esquentavam tanto que o ar lá dentro ficava pesado, difícil de respirar. Era só eu e meu filho, Murilo, de 6 anos de idade. A mãe dele não aguentou a miséria, foi embora para a cidade grande tentar a vida. Não a culpo. Quem, em sã consciência, ia querer ficar para ver o fim? E o fim parecia perto. A gente já tinha comido quase tudo que estava guardado. Restava um pouco de fubá e um fundo de saco de feijão. A fome da gente de adulto, a gente até que engana, bebe água, se ocupa. Mas a fome de uma criança, aquilo é diferente. É um silêncio que grita. Murilo já não corria mais pelo terreiro. Não tinha mais ânimo para brincar com o cachorro magro que ainda teimava em ficar por ali. Ele passava a maior parte do dia sentado no degrau da porta, na nesga de sombra, só olhando para o nada. Aquilo acabava comigo. Toda noite eu me deitava na cama e ficava olhando para o teto, ouvindo a respiração fraquinha dele no colchão ao lado. O desespero vinha nessa hora. É um negócio que começa na boca do estômago, um aperto que sobe até a garganta. Eu pensava em ir embora, pegar o menino e tentar a sorte em outro lugar. Mas ir para onde? Com que dinheiro? Eu olhava para aquele horizonte sem uma nuvem sequer e só sentia secura, por dentro e por fora. Não tinha para onde correr, e era esse o meu medo. Não era a morte, era ter que ver o Murilo se apagando aos poucos, bem na minha frente. Eu estava encurralado, e uma pessoa encurralada, sem esperança, faz qualquer coisa. Foi numa dessas noites, umas 2 depois de eu ter dividido o último punhado de feijão com o Murilo, que tudo mudou. O ar estava parado, quente a ponto de sufocar. Eu estava do lado de fora, sentado nos degraus, porque dentro de casa era impossível ficar. O silêncio era total, até os grilos pareciam ter desistido. Foi quando eu o vi. Uma figura vindo pela estradinha de terra, um vulto escuro se movendo devagar na poeira. Meu primeiro instinto foi entrar e trancar a porta. Ninguém andava por ali àquela hora da noite, mas eu continuei sentado, observando. Conforme ele se aproximava, vi que era um homem. Um sujeito mais velho, vestido com uma roupa escura, de um jeito que não combinava com o nosso lugar. Parecia um vendedor, ou um desses viajantes de antigamente. Ele parou em frente à minha cerca de arame farpado e tirou o chapéu, abanando o rosto. Boa noite, amigo. Parece que a chuva se esqueceu deste pedaço de chão, não é? A voz dele era calma, até um pouco cansada. Eu só fiz que sim com a cabeça sem saber o que dizer. É terra boa essa sua, ele continuou olhando em volta para o terreno morto. Só está com sede, muito cansada. Ele me olhava de um jeito estranho, um olhar que parecia que lia a gente por dentro. Eu me levantei, desconfiado. O que o senhor quer por aqui? Estamos sem ter o que oferecer. Ele deu um sorriso pequeno que não chegou aos olhos. Eu não vim pedir, vim oferecer. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pacotinho de pano. De dentro, ele tirou 5 velas de cera escura, quase preta. 4 eram iguais, e uma era um pouco mais grossa. Vim trazer a chuva de volta para sua roça, Jorge. Fiquei duro no lugar quando ouvi meu nome. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida. Como sabe meu nome? Eu sei da sua luta, ele disse, ignorando minha pergunta. E sei que faria qualquer coisa pelo menino. Ele estendeu as velas na minha direção. É simples, você vai fincar uma vela em cada canto do seu terreno e vai esperar. Esta quinta, ele apontou para a vela mais grossa. Você acende dentro de casa. É para te dar sorte, para iluminar a vida nova que vai começar. Eu fiquei olhando para aquelas velas, depois para a escuridão da minha casa, onde Murilo dormia. Uma parte de mim queria correr dali, mas o desespero era maior. O que mais eu podia perder? E o que o senhor quer em troca? Perguntei, a voz saindo baixa. O homem sorriu de novo, guardou o chapéu na cabeça e se virou. Apenas que aceite meu presente. E com isso ele começou a andar de volta pelo mesmo caminho que veio, sumindo na poeira e na escuridão. Naquela mesma noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para as velas em cima da mesa. Parecia loucura,
coisa de gente desesperada. E eu estava desesperado. Antes do sol pensar em nascer, peguei as 4 velas e fui para a roça. A terra estava fria sob os meus pés. Finquei uma em cada canto do terreno, exatamente como o homem tinha dito. A quinta, a mais grossa, eu deixei na mesa da cozinha. Acendi, e a chama dela era estranha. Parecia que não fazia fumaça, só queimava firme, alaranjada. Passei o dia todo esperando um sinal, qualquer coisa, e nada. O sol foi o mesmo, o calor foi o mesmo, e o cheiro de poeira continuava lá. Quando a noite caiu, eu já estava me sentindo um completo idiota. Tinha caído na conversa de um maluco. Deitei na cama, exausto, e foi aí que eu ouvi. Primeiro, um vento forte, que assobiava nas frestas da janela. Depois, o barulho. Uma pancada de chuva tão violenta que parecia que o céu estava desabando em cima da casa. Uma chuva que veio do nada, sem aviso. No dia seguinte, a terra era outra. Um barro escuro, vivo, com cheiro de vida. Em menos de 3 dias, os brotos de milho rasgaram o chão com uma força que eu nunca tinha visto. Em uma semana, o milharal já passava da minha cintura. Em 2, eu mal conseguia ver o outro lado do terreno. Cresceu um milho viçoso, de um verde tão escuro que chegava a ser azulado. As espigas eram pesadas, perfeitas. A primeira vez que eu e Murilo comemos aquele milho cozido foi uma festa. Ele comia com um gosto, sorrindo, com a cara toda suja. Eu me senti o melhor pai do mundo. Mas, com o tempo, comecei a notar. O milho era doce, mas tinha um gosto no fundo. Um gosto de terra úmida, com um quê de amargo parecido com ferrugem. Não era ruim, só esquisito. Murilo não parecia se importar. A água do poço, que tinha secado há meses, voltou, mas não voltou limpa. Eu puxava o balde e vinha uma água escura, quase preta, com uma camada fina de algo oleoso por cima. O cachorro não bebia, mas as plantas de milho pareciam adorar. Quanto mais eu regava com aquela água, mais elas cresciam. Foi nessa época que o Murilo começou a desenhar. Ele pegava pedaços de carvão do fogão a lenha e desenhava no chão de cimento da cozinha. Eram sempre desenhos do milharal, fileiras e mais fileiras de pés de milho, todos iguaizinhos, e no meio sempre tinha um boneco. Um boneco de palito, muito alto, com os braços compridos que iam quase até o chão. "Quem é esse aí, filho?" perguntei um dia, apontando para o desenho. Ele olhou para mim com aqueles olhos de criança que não sabem mentir. "É o amigo da roça, ele cuida do milho." Os vizinhos do povoado, claro, notaram a mudança. Passavam na estrada e ficavam olhando de boca aberta para aquele milharal que tinha brotado do impossível. Alguns me davam os parabéns, mas com um olhar desconfiado. O seu antenor, dono da venda, me perguntou que tipo de adubo eu tinha usado. Eu só dei de ombros, disse que foi sorte, que a chuva veio na hora certa. Eu sabia que ele não acreditava, mas também não perguntou mais nada. Aos poucos as pessoas pararam de passar por aqui. A fartura tinha chegado, mas junto com ela veio um silêncio estranho, uma solidão que eu não conhecia antes. A fartura, no fim das contas, não enche a alma. A gente comia, o estômago ficava pesado, mas uma hora depois já parecia que tinha um oco por dentro. E o milharal, o milharal. De dia era só uma plantação grande demais. Mas quando o sol começava a baixar, as coisas mudavam. As sombras dos pés de milho pareciam se esticar mais do que deviam. Se mexiam de um jeito esquisito, mesmo sem um pingo de vento. Eu sentia, o tempo todo, que estava sendo observado. A coisa com o Murilo também piorou. Ele passava horas conversando sozinho, virado para o milharal. Não era mais só um monólogo de criança. Ele fazia pausas, como se estivesse ouvindo uma resposta. E às vezes ria baixinho. Uma tarde eu estava na cozinha e ouvi a vozinha dele vindo do quintal. "Não, ele não sabe. Papai tá triste, só isso. Ele acha que foi sorte." Cheguei na janela devagar. Ele estava de costas, falando com as plantas. Senti um arrepio ruim subir pela espinha. Como ele podia saber o que eu pensava? O amigo da roça estava contando coisas para ele. Meus segredos. A confirmação de que eu tinha feito a pior burrada da minha vida veio numa das poucas vezes que precisei ir ao povoado comprar querosene. Na venda do seu antenor, encontrei o seu Ramiro, um velho que mal saía de casa, conhecido pelos causos que contava. Ele me pegou pelo braço com uma força que eu não esperava naqueles ossos e me levou para um canto.
Menino, ele disse com a voz rouca e baixa, cuidado com essa sorte que brota rápido demais da terra. Do que o senhor está falando, seu Ramiro? Perguntei, me fazendo de desentendido. Os olhos dele eram fundos, cheios de uma tristeza antiga. Quando eu era moço, um compadre meu teve a mesma sorte que você. A roça dele, seca que só, virou o lugar mais verde da região da noite para o dia. Ele ficou rico. Comprou até carro. Um dia, ele simplesmente sumiu. A mulher procurou. A polícia procurou. Nunca acharam. Só o que sobrou foi a terra, mais verde e viçosa do que nunca. Tem dívida que a gente não paga com dinheiro, nem com bicho. Tem dívida que a gente paga é com a gente mesmo. Ele me soltou e foi embora, me deixando ali parado no meio da venda, com o coração batendo na garganta. Não esperei mais nada. Voltei para casa correndo. O pavor bateu forte. Eu precisava tirar o Murilo dali. Joguei umas poucas roupas numa sacola, peguei meu filho pela mão e saí pela estrada sem olhar para trás. Murilo choramingava, não entendia a pressa. Eu só dizia que a gente ia passear. Mas a estrada estava diferente. Eu andei por quase 1 hora num passo apertado. A curva que deveria levar para a ponte sobre o córrego seco parecia nunca chegar. E o sol, que devia estar quase se pondo às minhas costas, de repente parecia que estava na minha frente. Dei meia volta, confuso, tentando pegar outro atalho que eu conhecia desde menino. Andei e andei, com o Murilo já cansado pedindo colo. E quando levantei a cabeça, lá estava. A minha casa, o milharal alto, escuro e a cerquinha de arame farpado. Eu tinha andado em círculo. Tentei de novo para o outro lado. O resultado foi o mesmo. Era como se todos os caminhos daquele lugar tivessem se torcido sobre si mesmos para sempre me cuspir de volta no ponto de partida. Derrotado, parei em frente à minha propriedade. Olhei para o milharal, que parecia zombar de mim com seu verde impossível. Olhei para a janela da cozinha e vi, lá dentro, a chama solitária da quinta vela. Firme, inabalável. Foi quando eu entendi. Aquela terra não era mais minha. Eu não era dono daquela fartura. Eu era parte dela. Eu era o guardião, o prisioneiro. Quando não se tem mais o que perder, a gente cria uma coragem esquisita. A coragem de bicho acuado. Se a terra não me deixava sair, então o problema estava dentro de casa. Olhei de novo para a janela, para aquela chama solitária e teimosa. A vela. Tudo tinha começado com as velas. Talvez terminasse com ela. Na minha cabeça, a lógica era simples. Se eu apagasse aquela chama, o trato estava desfeito. Entrei em casa batendo a porta. Murilo, que estava sentado no chão, se encolheu, assustado com meu jeito. Eu não dei atenção. Fui direto para a mesa da cozinha. A vela estava lá, em cima de um pires de metal. Depois de tantas semanas, ela mal tinha diminuído de tamanho. A cera escura parecia intocada. Respirei fundo e soprei com toda a força dos meus pulmões. A chama nem tremeu. Ficou ali, perfeitamente imóvel, como uma pintura. Soprei de novo e de novo. Nada. Era como soprar contra uma parede. O pânico começou a subir pela minha nuca. Tentei apagar com os dedos. Mas conforme minha mão se aproximava, em vez de calor, eu senti um gelo estranho que não deixava a mão chegar perto. Deixa ela quieta, papai. A voz do Murilo soou chorosa do canto da sala. O amigo não gosta que mexam na luz. Me deu uma raiva cega, um negócio que fez eu nem pensar, contra o amigo, contra o velho, contra mim mesmo. Peguei o pires com a vela e levantei, pronto para jogar aquilo no chão e espatifar em 1000 pedaços. No instante em que meu braço subiu, tudo mudou. O barulho do milharal lá fora, que era um sussurro, virou um rugido dentro da minha cabeça. As paredes da cozinha pareceram se dissolver em sombras e, de repente, eu não estava mais em casa. Eu estava no meio da roça, à noite, cercado por pés de milho altos como muros que formavam uma jaula ao meu redor. Ouvi o grito apavorado do meu filho, distante, como se viesse de outro mundo. E então a voz do viajante ecoou por toda parte, calma, quase decepcionada. Eu lhe dei uma luz para o seu novo caminho, Jorge. Por que insiste em voltar para o escuro? Isso não é vida. Gritei para o nada, para as plantas. Isso é uma prisão. Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo barulho das folhas, tão alto que parecia que eu ia ficar surdo. E a voz voltou, agora com um tom que era pura e fria explicação.
Você entendeu errado. A vela não é para iluminar a sua casa. A vela é você. É a sua alma, queimando devagar para alimentar esta terra. Enquanto ela estiver acesa, o milho cresce forte. E ela só vai se apagar quando não sobrar mais nada seu para queimar. A visão se desfez. Num piscar de olhos, eu estava de volta na cozinha, com o braço levantado, segurando o pires. O suor escorria pelo meu rosto. Murilo chorava, encolhido no canto. E na minha frente, a chama. Imóvel, constante. Entendi que não havia escapatória. Aquele fogo era eu. E eu estava sendo consumido. Isso foi há quase 1 ano, e a minha vida hoje se resume a uma única tarefa: manter aquela chama acesa. Eu construí uma pequena caixa de vidro para ela, uma espécie de redoma, para que nenhum vento, nenhum descuido apague a minha sentença antes da hora. A ironia é que agora eu protejo com a minha vida a mesma coisa que está me matando. A gente vive na fartura, a despensa está sempre cheia com o fubá que eu faço do milho. Mas cada garfada parece que tem um gosto de coisa errada. O pior não é isso. O pior é o Murilo. Nós quase não conversamos mais. Ele brinca sozinho, sempre quieto, e nunca mais desenhou o amigo da roça. Às vezes, eu o pego olhando para mim de um jeito esquisito, um olhar que não é de filho para pai. É o jeito que a gente olha para uma árvore doente, para um bicho que está morrendo. Ele sabe. A criança não entende os detalhes, mas ela sente. Ele olha para mim e eu sei que ele sente. Sente que o pai dele está se apagando. Eu o salvei da fome de comida, mas o condenei a me ver definhar, a se alimentar da minha própria alma. Toda noite, depois que ele dorme, eu me sento na cadeira da cozinha e fico olhando para a vela. É a minha vigília. Eu não vejo mais só uma chama. Eu vejo as coisas que eu estou perdendo. Eu tento lembrar das coisas e elas escapam. A lembrança do rosto da minha mãe já é uma mancha. O som da risada do Murilo, um eco distante. O calor do sol na pele. Eu mal consigo me lembrar de como era. Tudo está sendo queimado, devagar, para manter aquele milharal de pé. Eu escrevo isso tudo, não sei bem porquê, talvez só para que alguém saiba, para que a história não se perca junto comigo. A vela já diminuiu, perdeu talvez um dedo de sua altura original. Não parece muito para quase 1 ano, mas para mim, que a observo toda noite, é como ver a vida da gente escorrendo aos pouquinhos. E eu me pergunto o que vai ser pior: o dia em que a chama finalmente se extinguir, ou o medo constante de saber que quando isso acontecer a terra vai sentir fome de novo e vai procurar outra alma desesperada para acender a próxima vela. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Elton. E antes que tudo acontecesse, minha vida era simples. Previsível até. Morava numa dessas cidades pequenas de interior, sabe? Onde o asfalto parece que vai derreter ao meio-dia. E todo mundo sabe da vida de todo mundo antes mesmo do sol se pôr. Eu tinha meu trabalho, que não era grande coisa, mas pagava as contas. Tinha meus amigos de sempre. E tinha a Thaís. A gente namorava fazia quase 2 anos. Era um namoro bom, tranquilo, daqueles que a família toda aprova e que já tem um roteiro meio pronto. Noivado, casamento, uma casa com quintal. Eu gostava da Thaís, gostava de verdade. A presença dela me dava uma sensação de segurança, de normalidade. E por um bom tempo, eu achei que isso era tudo o que eu precisava. Acontece que a gente se acostuma com as coisas, se acostuma com o calor, com a poeira, com os silêncios, até que alguma coisa ou alguém quebra tudo. Para mim, quem quebrou tudo isso foi uma pessoa, e voltou para a cidade no começo daquele ano para cursar o último ano do ensino médio na mesma escola que eu. O nome dele era Luan, ou pelo menos era o nome que eu conhecia. Ele tinha se mudado com a mãe para a capital uns bons anos atrás, e a lembrança que eu tinha era a de um garoto magrinho com quem eu brincava de pique-esconde no campinho de terra, mas naquela manhã, na entrada da escola, não foi um garoto que eu vi. Ele, agora ela, se apresentava como Lua. Tinha o cabelo comprido, preso de um jeito que eu nunca tinha visto, com umas fitas amarradas.
Usava umas roupas soltas, coloridas, e me olhou com uma intensidade que parecia saber exatamente quem era, sem ter medo nenhum de mostrar. Eu tive medo. Nos primeiros dias eu tentei ignorar. Fingia que não via, desviava o caminho nos corredores. O pessoal da escola, claro, não perdoava. Os comentários eram sussurrados, mas chegavam até mim. Que era esquisita, que se vestia de um jeito estranho. Eu só ouvia de longe tentando me convencer de que aquilo não tinha nada a ver comigo. A Thaís também notou. Ela ficava encarando a lua, tentando entender qual era a dela. Uma tarde, na saída, ela comentou, meio de brincadeira, meio sério: "Cuidado com sua amiga nova, Elton. Tem alguma coisa nela que puxa o olhar da gente." Eu dei uma risada sem graça, sem saber o que dizer. E essa sensação de não saber o que dizer começou a virar rotina. A noite em que tudo se quebrou de vez foi na festa de aniversário do Tônio. Era numa chácara pequena, um pouco afastada da cidade. Tinha música alta saindo de umas caixas de som no limite, luzes coloridas penduradas nas árvores e aquela mistura de cheiro de terra molhada com churrasco. Eu já tinha tomado umas doses de pinga. Estava meio tonto, sentindo o mundo girar devagar. E lá estava a lua. Dançava de um jeito solto, como se estivesse em outro mundo. Nossos olhares se cruzaram no meio da multidão. Foi só um instante, mas foi o suficiente. Ela sorriu e fez um gesto com a cabeça na direção de um canto mais afastado da casa. Eu não me lembro de ter concordado, mas minhas pernas me levaram até lá. Ficamos conversando perto de uma mangueira, longe do barulho principal. A voz dela era calma, e o jeito que ela me olhava era direto, sem filtro. Em algum momento ela me beijou, ou eu a beijei. A verdade é que não sei qual dos dois tomou a iniciativa. Só sei que aconteceu. Foi um beijo rápido, quente, que me deixou sem pensar em mais nada por alguns segundos. Mas também foi um beijo que trouxe um frio esquisito logo em seguida, porque assim que a gente se afastou, ouvi uma risadinha vindo da escuridão. "Opa, Elton." A voz era do Vinícius, um cara do terceiro ano que sempre estava onde não era chamado. Ele só disse isso e saiu, rindo baixo. Naquele momento senti meu estômago revirar. Uma sensação que não passou por dias. No dia seguinte, na escola, o ar estava diferente. Ou talvez fosse eu que estivesse diferente. Eu sentia os olhares. Ninguém dizia nada na minha cara, claro. O veneno de cidade pequena não funciona assim. Ele age nos silêncios, nas conversas que param quando você chega, no jeito que as pessoas te olham por um segundo a mais. O riso do Vinícius parecia ecoar em cada canto. A Thaís também estava estranha. Ela me perguntou, com uma calma que não era dela, se eu tinha conversado com a lua na festa. Eu neguei. Disse que mal a vi. A mentira saiu atravessada. Ela me olhou de lado, com uma desconfiança que eu nunca tinha visto naqueles olhos. Para tentar consertar tudo, para calar aquela voz na minha cabeça, eu fiz a única coisa que me pareceu lógica na hora. Pedi a Thaís em casamento. Pedi ali mesmo, na frente do portão, com todo mundo olhando. O sorriso que ela abriu foi como se estivesse esperando por aquilo a vida inteira. E por alguns dias, eu me agarrei àquela cena. Repetia para mim mesmo que era a coisa certa a fazer. Que o que aconteceu com Lua não passou de um erro, uma fraqueza causada pela bebida, só que a sensação ruim não passava. E foi aí que as coisas começaram a aparecer. A primeira foi uma figa de madeira pequena e gasta que encontrei no meio dos meus cadernos. Não era minha. Eu nunca tinha tido uma daquelas. Pensei que talvez tivesse caído de alguma mochila, sei lá. Joguei no fundo da gaveta e tentei não pensar mais no assunto. Alguns dias depois achei uma fita do Bonfim já meio desbotada, enfiada na minha carteira entre as notas de dinheiro. Gelei. De onde tinha vindo aquilo? Revirei a carteira, a mochila, os bolsos, nada. Eu não tinha comprado, ninguém tinha me dado. Estava simplesmente ali. Comecei a sentir um calafrio constante, uma sensação de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho no meu quarto. Toda a risada mais alta no corredor da escola parecia ser sobre mim. Toda vez que eu via a lua de longe com aquele seu jeito tranquilo, sentia uma mistura de raiva e... outra coisa. Uma coisa que eu não tinha coragem de nomear. Foi aí que a ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Uma ideia absurda, mas que, no meu desespero, fazia um tipo de sentido terrível.
Aquilo não podia ser só coisa da minha cabeça. Tinha que ser ela. Lua estava fazendo alguma coisa comigo. Uma simpatia, um feitiço, um trabalho, como os mais velhos diziam. Tinha que ser. Era a única explicação que me permitia continuar sendo eu mesmo. O Elton que namorava a Thaís e que tinha uma vida normal pela frente. Meu namoro com a Thaís começou a ruir. Ela tinha razão em reclamar. Eu estava ausente, distante. Às vezes, ela pegava minha mão e eu me encolhia sem querer. Como ela podia me cobrar presença se nem eu mesmo me encontrava? O que está acontecendo, Elton? Ela perguntou uma noite, a voz cansada. Parece que você está em outro lugar. Eu não sabia o que responder. Dizer a verdade? Que verdade? Que eu achava que estava sendo enfeitiçado pela novata da escola? Soaria como loucura. Então eu mentia. Dizia que era estresse do trabalho, cansaço. E cada mentira só afastava mais a gente. O estopim foi numa noite de quinta-feira. Voltei tarde para casa depois de deixar a Thaís na casa dela. A discussão tinha sido feia. Entrei em casa pisando duro, fui direto para o meu quarto e quando abri a porta eu paralisei. Havia um círculo feito de cinzas no chão, bem em frente à soleira. E no meio do círculo, uma figura pequena, um bonequinho tosco feito de galhos secos amarrados com linha preta. Fiquei uns segundos sem conseguir me mover, só olhando para aquilo. O medo era tão forte que mal conseguia respirar. Alguém tinha entrado na minha casa. Alguém tinha vindo até a porta do meu quarto. Num impulso, peguei uma pá de lixo e a vassoura e varri tudo aquilo para dentro da pá, tremendo tanto que quase derrubei. Levei para o fundo do quintal e joguei fora, o mais longe que pude. Revirei o quarto, olhei debaixo da cama, dentro do armário. Não tinha mais nada, mas a sensação ruim ficou impregnada no quarto. Não dava mais para negar, eu precisava de ajuda. No dia seguinte, em vez de ir para o trabalho, fui até a casa da dona Odete. Ela era uma senhora que morava no fim de uma rua de terra, numa casinha com um portão baixo e um jardim cheio de plantas que eu não sabia o nome. A casa dela tinha sempre um cheiro forte de ervas e de café passado na hora. Ela era uma benzedeira. Minha avó sempre dizia que ela tinha a mão boa para curar quebranto e mal-olhado. Ela me atendeu em silêncio com um olhar que parecia que via através da gente. Pedi para ela me ajudar. Disse que achava que tinham feito alguma coisa para mim. Minha avó saiu falhada. Ela me mandou sentar numa cadeira de madeira, pegou um copo com água e um galho de arruda. Passou o galho pelo meu corpo, da cabeça aos pés, enquanto murmurava umas rezas que eu não entendia. A água no copo, segundo ela, começou a borbulhar. Tem coisa ruim perto de você, menino, ela disse por fim com a voz grave. Mas o mal que te aflige não vem de longe. Ele vem de um espírito que você mesmo alimenta. Se parar de dar força para ele, ele morre de fome. Saí de lá mais apavorado do que entrei. Para mim, aquelas palavras eram a confirmação. O espírito que eu alimentava só podia ser a influência de Lua sobre mim. Dona Odete tinha visto. Era real. E se era real, eu precisava fazer aquilo parar. A qualquer custo. A confirmação de Dona Odete me deu uma espécie de coragem torta. A coragem que vem do desespero. Se era uma guerra, eu não ia mais ficar apanhando quieto. Eu ia confrontar a fonte de tudo aquilo. Esperei o fim da última aula na tarde seguinte. Fiquei perto do portão, sentindo o estômago revirar. Quando Lua saiu, caminhava com aquela mesma tranquilidade de sempre, que agora me parecia um deboche. Parei na frente dela, bloqueando a passagem. Vários alunos que saíam diminuíram o passo para ver a cena. A gente pode conversar? Minha voz soou mais dura do que eu planejava. Ela apenas ergueu uma sobrancelha, esperando. Por que você está fazendo isso comigo? Disparei sem conseguir me controlar. Lua piscou, genuinamente confusa. Fazendo o que, Elton? Você sabe muito bem. Eu quase gritei, e algumas pessoas pararam de vez para olhar. O beijo, os olhares e as coisas que você deixa para mim, os feitiços. Você está me enfeitiçando para me confundir, para estragar meu namoro. Um silêncio pesado caiu ao nosso redor. Lua me olhou e, pela primeira vez, vi algo além da calma. Vi uma mágoa profunda. Ela deu uma risada, mas foi uma risada sem humor nenhum, triste. Elton,
Ela disse a voz baixa, mas firme o suficiente para que só eu ouvisse. Eu não preciso de feitiço nenhum para você sentir o que você sente. O problema é que você não tem coragem de olhar para isso. A única pessoa te enfeitiçando aqui é você mesmo. Aquilo acabou comigo. Senti meu rosto queimar de vergonha. Sem conseguir dizer uma palavra, dei as costas e saí andando rápido, quase correndo, com os olhares de todo mundo nas minhas costas. Cheguei em casa transtornado, entrei no meu quarto e tranquei a porta. A raiva tinha sumido, e no lugar dela ficou só um vazio e uma dúvida horrível. E se ela estivesse certa? Com as mãos trêmulas, abri a gaveta onde tinha jogado a figa de madeira. Peguei a carteira de onde tirei a fita do Bonfim. Olhei para aqueles 2 objetos, forçando minha mente a voltar, a lembrar. A fita era azul, desbotada. Lembrei de uma viagem que fiz com meus pais há muitos anos para o litoral. Uma daquelas excursões de um dia. Tinha comprado a fita de um vendedor na praia e aguardado na carteira. E esquecido completamente dela. A figa era pequena, de uma madeira escura e lisa pelo tempo. E então a imagem veio, nítida como uma foto. Meu avô, sentado na varanda, segurando uma figa idêntica a essa, dizendo que era para espantar inveja. Ele morreu há uns 3 anos. Devo ter pegado das coisas dele e guardado como uma lembrança muda. Não era lua, não era feitiço. Eram pedaços de mim mesmo. Fragmentos esquecidos da minha própria vida que minha mente, no pânico, transformou em armas de uma guerra que só existia na minha cabeça. O único mistério que sobrava era o círculo de cinzas. Aquilo eu não conseguia explicar. Às vezes, no silêncio da noite, ainda me pergunto se não fui eu mesmo, num momento que minha memória simplesmente apagou. Mas, de repente, não parecia mais o centro de tudo. Era só uma anomalia. O único feitiço ali era o meu próprio medo. O monstro da história era eu. E trancado naquele quarto, eu finalmente entendi o tamanho da besteira que eu tinha feito. Naquela noite o céu desabou, uma daquelas tempestades de verão com relâmpagos que rasgavam o escuro e trovões que faziam as janelas tremerem. A energia, como sempre, não aguentou e acabou. Fiquei no breu ouvindo a chuva bater forte no telhado. Minha avó dizia que em noites assim não se deve sair de casa, que é quando os espíritos andam soltos. Mas eu não consegui ficar parado. Abri a porta e saí na chuva. Não me importei em me molhar. A água gelada no rosto parecia a única coisa real naquele momento. Caminhei sem rumo pelas ruas desertas e alagadas. A cidade parecia outra, lavada e sombria. Passei em frente à escola, em frente à casa do Tônio, refazendo o caminho dos meus erros. E então eu a vi. Lua estava parada perto da quadra de esportes do bairro, encharcada pela chuva, com a roupa colada no corpo. Estava simplesmente ali, olhando para a tempestade, tranquila. Parecia que me esperava. Minha primeira reação foi dar meia volta, fugir. Mas minhas pernas não obedeceram. Andei na direção dela, tremendo por dentro, não mais de frio. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, a voz quase sumindo no barulho da água. "Estava te esperando", ela respondeu sem surpresa. Todo o discurso que eu tinha ensaiado, toda a raiva, toda a confusão, tudo se desfez. O que sobrou foi só o cansaço. "Eu não entendo nada", falei, sentindo um nó na garganta. "Eu não sei por que eu me sinto assim. De verdade, eu pensei que era um feitiço. Pensei que você tinha feito alguma coisa comigo." Lua me olhou com aqueles olhos que pareciam atravessar qualquer defesa. "Eu nunca te fiz nada, Elton. O que você sente é seu, sempre foi." As lágrimas finalmente vieram, misturando-se com a chuva no meu rosto. "Não pode ser. Eu namoro a Thaís. Eu não sou..." A palavra ficou entalada. Eu não consegui dizer, porque no fundo eu sabia, desde a primeira vez que a vi no portão da escola. Aquilo que eu chamei de feitiço era só o nome que dei para o meu próprio medo. "Estou com medo", confessei finalmente. "Eu também já tive", ela disse com uma suavidade que me acalmou. "Mas ter medo não te impede de ser quem você é. Só te impede de viver." Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu enorme. A chuva começou a diminuir, mas eu não me movi. Aproximei-me um pouco mais. Não para um beijo, não ainda. Só para ficar perto. Para não me sentir mais tão sozinho naquela guerra.
Eu não quero mais fugir. Ela sorriu, um sorriso pequeno, de canto de boca. Então fica. E eu fiquei, ali na rua molhada, enquanto o mundo secava ao nosso redor. Não tinha maldição nenhuma. O problema era eu, e só então eu estava começando a entender isso. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.